Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Você pode digitar no campo de busca Paulo Roberto Maciel e vai chegar ao Facebook, YouTube, temos o Instagram, temos também o blog. Se você quiser ir ao blog mais rapidamente, é só colocar repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você chega lá, tá bom? Vamos transmitir então a liturgia oficial da Igreja Católica, é a mesma liturgia no mundo inteiro. Eu acredito que é a única igreja que tem uma liturgia só, universal. Que beleza, né? A nossa Igreja Católica. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo 4 de agosto de 2024, na 18ª semana do Tempo Comum, no ano B, quando se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou até simbolizando aqui. No rito, temos a missa própria com o Glória, o Creio, o prefácio do domingo. E neste domingo omite-se a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, santo, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. São cura d'Ars, um dos santos mais conhecidos da Igreja, né? Entre os mais conhecidos e mais devotados. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a história dele, história linda. Para você que não conhece, é uma história linda. Fique ligado para saber da história de São João Maria Vianney, São Cura d'Ars. É um padre da igreja, um sacerdote, lá da França. Nós temos uma história belíssima. Eu estou pesquisando nos sites revista.arautos.org e também novaalianca.com.br. Vamos às leituras, teremos também a reflexão depois. Primeira leitura do domingo, dia de missa de preceito para o católico. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos do 2º ao 4º e do 12 ao 15. Naqueles dias a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente, só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a providência divina no deserto, levando o alimento, uma pré-figuração da Eucaristia. Agora vamos ao Salmo responsorial.
é o Salmo 77, na Bíblia Vulgata, de tradução da Septuaginta, lá de Alexandria, do Egito, para Roma. 77, Vulgata. 78 é a Bíblia de Jerusalém. Os versículos 3º, 4º BC, 23 a 24, 25, 54, refrão 24b. O Senhor deu a comer o pão do céu. Repetamos. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós cantaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. Repetamos. O Senhor deu a comer o pão do céu. Agora vamos à segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17, do 20 ao 24. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o que está no texto de São João Apóstolo, capítulo 6, versículos do 24 ao 35. É o Evangelho sinótico, aliás, assinótico de São João. Os três evangelhos iniciais, antes de João, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, que têm uma semelhança. E o de João é assinótico. É um evangelho único, muito mais teológico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu:
A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bem, hoje eu não tive a aclamação, né? Mas, mesmo assim, o texto é muito bonito, belíssimo esse texto, e vamos saber alguma informação sobre ele, né? A primeira informação que eu passo para vocês, de João 6, de 24 a 35, é a que está na Bíblia, edição pastoral, de 1990. Bem, diz o seguinte: a multidão procura Jesus desejando continuar na situação de abundância, isto é, governada por um líder político que decide e providencia tudo, sem exigir esforço. Jesus mostra que essa não é a solução, é preciso buscar a vida plena, mas isso exige o empenho do homem. Além do alimento que sustenta a vida material, é necessária a adesão pessoal a Jesus para que essa vida se torne definitiva. Olha que bonito. Pedindo um milagre, como o do maná do deserto, a multidão impõe condições para aceitar Jesus, mas o desejo da multidão fica sem efeito se ela não se compromete com Jesus, que é o pão da vida, que dura para sempre. Então, Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar a vida definitiva aos homens. Seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar a vida definitiva. Temos mais uma reflexão que está no Anuário Sagrado Coração de Jesus, falando então sobre o 18º domingo do tempo comum, João 6, versículos do 24 ao 35. A reflexão é do Frei Jean Paulo Andrade, da Ordem dos Franciscanos Menores. No evangelho deste domingo, Jesus diz aos discípulos: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa fala de Jesus se dá após os relatos da multiplicação dos pães. Jesus partilha o pão material que nutre o corpo, mas ele se apresenta como o alimento que sustenta a alma, que dá sentido à vida. Esse pão não perece e conduz à salvação. Uma dupla proposta é mostrada por Jesus. Precisamos nos atentar para aquele que necessita do pão para saciar a fome física, sem esquecer, porém, do alimento do espírito, que também se revela na palavra e no anúncio do reino. Pão e fé, palavra e ação. O discípulo busca saciar a fome do corpo e da alma. Cristo alimenta e dá a vida. Olha, uma reflexão boa, né? Interessante para todos nós. Se você quiser pesquisar, vai encontrar também no Catecismo da Igreja Católica alguma informação sobre esta parte do Evangelho de João. Aqui tem
muitas informações sobre as leituras. É um livro muito rico. Se nós soubermos pesquisar, né, vamos encontrar muita informação no Catecismo da Igreja, que foi atualizado pelo Papa João Paulo II. Aqui tem, por exemplo, capítulo 6º, versículos do 24 ao 35. Sexto, do 24 ao 35. Eu não estou encontrando aqui porque estou observando que tem do sexto a partir do 26. 26 ao 58. Tem sexto ao 15. Eu não encontrei do 24. Sexto ao 26. 28 e 35. Não deve ter tudo, né? Também não pode ter a Bíblia toda no Catecismo. 28 e 35. Deixa eu ver aqui. 28 e 35 não encontrei. Atenção. Uma pesquisa aqui em cima da hora aqui. 28 e 43. Vamos ver aqui. 28 e 35. 28 e 25. Aqui não tem sobre este evangelho, pelo menos onde eu procurei aqui. Mas diz o seguinte. Deixa eu ver. Onde vive apenas o pão. Fala sobre o pão, sim. O homem não vive apenas de pão, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Isto é, sua palavra, o seu sopro. Os cristãos devem envidar todos os seus esforços para anunciar o evangelho aos pobres. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por isso, o sentido especificamente cristão desse pão da vida é a palavra. A palavra de Deus a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Tá vendo? Uma reflexão boa aqui do livro Palavra e Vida. Não se refere especificamente aos capítulo 6, versículos de 24 a 35, mas também fala sobre o pão. Agora vamos aos santos do dia. Depois dessa pesquisa ao vivo. Santo do dia 4 de agosto, Santo Eufrônio, bispo, faleceu em 573. Participou de vários concílios. Restaurou e construiu santuários em Tours, cidade da qual foi bispo, e promoveu a veneração da Santa Cruz. Santo do dia 4 de agosto, São Rainério, bispo e mártir, faleceu em 1180. Foi eleito bispo de Cali, na Itália. Sofreu muito por defender os direitos da igreja. Morreu apedrejado em Split, na Croácia. Santo do dia 4 de agosto. 4 de agosto, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1859 em Ars-sur-Formans, na França. Conhecido popularmente como Santo Cura d'Ars. Embora pouco brilhante de inteligência, revelou-se um extraordinário pároco e confessor. Passou anos à frente de sua paróquia em Ars. Permaneceu nessa cidade durante 42 anos, porque a população se opôs tenazmente à sua transferência. Grande apóstolo do sacramento da reconciliação, atraía verdadeiras multidões ao confessionário. É padroeiro dos sacerdotes diocesanos. Conforme o site da comunidade católica Canção Nova, São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786 em Dardilly, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. Desde a infância,
Ele dizia que queria ser sacerdote. João Maria enfrentou a resistência do pai para seguir a vida religiosa, mas com a ajuda do pároco aos 20 anos de idade, foi para o seminário de École. No local, ele encontrou dificuldades por causa da falta de instrução. Os professores e superiores o consideravam um rude camponês, que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente filosofia e teologia. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, porém com um impedimento. Ele não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar as consciências. 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então foi designado vigário-geral da cidade de Ars-sur-Formans, conhecida pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Então, um local decadente, hein? Ars. Contudo, mesmo nesse clima decadente, ele reverteu a triste realidade após 13 anos de exemplo, caridade, piedade e perseverança. A igreja ficava lotada e todos queriam confessar-se. A fama de santidade de São João Maria Batista Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Ars para ver o padre e para confessar-se com ele. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859, com 73 anos de idade. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, mas já era venerado como santo. Então foi canonizado em 1925, mas o povo já o considerava um santo. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes, dos padres. Além disso, no dia de sua festa, passou a ser celebrado o dia do padre. Temos uma oração. Rezemos. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, peço a vossa intercessão para não desistir dos meus objetivos, apesar das dificuldades, assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Santo Curadaras, inspira-me a sempre estar junto de Deus. Amém. São João Maria Vianney, São Curadares, rogai por nós. Santa do dia 4 de agosto, Beata Cecília Cesarini, virgem, faleceu em 1290. Foi da Itália, né? O sobrenome Cesarini. Cecília Cesarini recebeu o hábito monacal das mãos do próprio São Domingos, em Bolonha, na Itália. Santa do dia 4 de agosto, Beato Frederico Janson, presbítero, faleceu em 1916. Foi um pregador franciscano francês que promoveu peregrinações à Terra Santa. Frederico Janson publicou livros e dirigiu jornais religiosos para divulgação da fé. Santo do dia 4 de agosto, Beato Henrique José Krzysztofik, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir, faleceu em 1942. Henrique José Krzysztofik foi capuchinho do convento de Lublin, na Polônia. Foi deportado ao campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno e sabe o que é melhor para nós. Até o não do Pai físico aqui na Terra é bom para o Filho, porque o Pai sabe o que o Filho precisa. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, o Deus humanado que morreu na cruz por nós, venceu a morte ressuscitando,
ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e irmão primogênito. Além de crer em Jesus como Deus, você tem que arrepender-se dos seus pecados e ser batizado. E nos encontraremos na vida eterna, depois dessa passagem efêmera, transitória pela terra. São Paulo diz que na vida eterna só haverá felicidade. E ele nem sabe dizer como será essa felicidade, mas o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, diz São Paulo apóstolo. Shalom Adonai. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.